Olá pessoal, estamos aqui para conversar sobre os pontos da reforma trabalhista que foi aprovada nessa semana pela Câmara Federal. Estamos aqui com o professor de pós-graduação em Direito do Trabalho do Centro Universitário dos Guararapes, o advogado trabalhista Rodrigo Fernandes, e com Raquel, que é nossa repórter de Economia, justamente para detalhar esses pontos da reforma trabalhista e contar como eles podem afetar aí a vida da população. Raquel? Professor, antes de a gente começar a debater sobre diversos pontos, a gente queria saber em quais situações o negociado pode prevalecer o legislado e se isso vai poder se aplicar a todas as categorias. Perfeito. De acordo com o projeto atual, todos os pontos que forem alvo de negociação prevalecerão sobre a lei. O que a lei nova diz é que alguns pontos não poderão ser negociados, que são aquelas garantias fundamentais que estão explicitadas na Constituição, como, por exemplo, você não pode negociar assinatura de carteira de trabalho, você não pode negociar não receber FGTS. Esses são preceitos que a Constituição não permite a negociação. Agora, temos diversas outras condições de trabalho que você pode negociar. E sempre que você negociá-las, ela vai prevalecer sobre a lei. Isso é uma questão muito delicada, porque uma vez prevalecendo sobre a lei, ainda que essa condição venha a diminuir direito, a degradar aquela relação de trabalho, o trabalhador sequer poderá questionar isso na justiça. Se ele questionar, o juiz do trabalho vai ser impedido de se manifestar sobre esse conteúdo. Nesse caso, quem negocia com a empresa é o trabalhador individualmente ou um representante desses trabalhadores? Então continua muito forte essa figura do sindicato nesse processo. Muito bem. Só mais alto um pouquinho por causa disso. Ok, essa lei, a nova redação, ela está trazendo a possibilidade de que os trabalhadores de empresas que tenham mais de 200 empregados elejam um representante. Esse representante ele vai ser então a voz da classe, ali dentro daquela empresa. Ela não retira a figura do sindicato. Através de acordo ou convenção coletiva, quem negocia é o sindicato. Pode ser negociação entre sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, ou o sindicato dos trabalhadores diretamente com a empresa. Ok? Então o sindicato ele vai sempre representar os trabalhadores. Uma vez estabelecida uma condição, essa condição vai se sobrepor à lei. Esse é mais um ponto delicado, porque ao mesmo tempo em que hoje essa lei está concedendo maior força negocial ao sindicato, ela está retirando uma das principais bases do sindicato, que é a verba. Vocês já conseguiram consultar que aquela contribuição obrigatória vai deixar de existir. Tem outro ponto também que o sindicato ele passa a não ser obrigado mais a estar presente no caso de uma rescisão contratual. É verdade, é verdade. Hoje, o que diz a lei? Todo o contrato de trabalho que tem mais de um ano, com duração superior a um ano, ele necessariamente tem que ser homologado, a rescisão tem que ser homologada no sindicato. A lei está retirando isso. É direto com o funcionário. Direto com o empregador. Direto com o empregador. O empregador ele vai poder já habilitar o seu empregado a sacar o fundo de garantia e a receber seguro-desemprego. Não necessitará mais de atuação do sindicato para isso. É grave. E Isso é que grave. risco o trabalhador pode passar não tendo essa participação efetiva do sindicato? A lei trabalhista ela é muito complexa, perfeito? E o sindicato ele tem como das suas atividades principais a representação e a proteção do trabalhador. Quando se faz uma rescisão contratual, o sindicato ele tem o dever de consultar a correção daqueles valores que o trabalhador está recebendo. Uma vez que a figura do sindicato é retirada, o trabalhador perde esse auxílio. Ele vai receber aquela rescisão sem ter a certeza de que aqueles valores estão corretos ou não. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque talvez o trabalhador vai receber uma quantia que ele não vai saber ao certo se é correto ou não, e ele ainda vai ter um obstáculo gigantesco para questionar se aquilo está correto, seja dentro do sindicato, seja dentro da justiça. Então a probabilidade dele levar isso adiante é mínima. É bem baixa. É bem baixa. Inclusive porque a pessoa que entrar na justiça quando for demitida, ela vai ter que pagar honorário. Você podia explicar? Eu posso sim explicar. Essa nova redação da lei, ela está trazendo uma série de obstáculos para que o trabalhador ingresse na justiça. Agora, é muito comum que o trabalhador ele aproveite sempre gratuidade de justiça. Essa lei já está trazendo alguns obstáculos para a concessão da gratuidade de justiça. Ou seja, o trabalhador, ele em regra, vai ter que pagar. Segundo lugar, essa lei está criando o que nós chamamos de sucumbência, ou seja, o derrotado, a parte derrotada no processo, paga os honorários do advogado adversário. Então, o trabalhador derrotado, ele necessariamente vai ser obrigado a pagar
os honorários do advogado do seu adversário, ou seja, da sua empresa. O trabalhador que, em regra, está desempregado. A Justiça do Trabalho ela é uma justiça hoje de desempregados. É difícil você ter um trabalhador empregado e ingressar na justiça. Então, um sujeito desempregado se sujeitar ao risco de ter que pagar custas e ainda honorários do advogado do seu adversário é algo muito grave. Ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de entrar na justiça, No final das naturalmente. contas, as pessoas vão se sentir não tão confortáveis mais para entrar na justiça. Certamente. É claro que Porque mexer no próprio bolso desse trabalhador. essa medida ela tem até um sentido de evitar pedidos exagerados na justiça. É muito comum que os trabalhadores entrem pedindo o céu para ver o que vai ganhar. Isso existe, é uma realidade. Porém, a fórmula que está sendo criada hoje traz um obstáculo muito grande, que é exatamente esse risco de o trabalhador que ter que suportar um ônus financeiro que certamente ele não vai poder suportar, ele não vai poder sustentar. Isso é grave, isso é gravíssimo. Eu entendo até que é inconstitucional, porque a Constituição ela diz que a Justiça do Trabalho está de portas abertas a todos os cidadãos. Ela não pode ter nenhum obstáculo para você alcançá-la. E hoje, infelizmente, está sendo criado esse obstáculo. Terminamos aqui o primeiro bloco, vamos para o outro vídeo e queria agradecer aqui ao professor. Vamos para os outros pontos.